Você conseguiria amar um homem capaz de matar a sangue frio? Ela foi prometida a ele antes mesmo de saber o que era amor. Virgem, inocente, entregue ao mafioso mais temido da Itália. E o que era para ser um casamento de conveniência virou uma história de desejo, dor e redenção. Mas cuidado, essa história não é um conto de fadas. Se você ama uma trama cheia de tensão, paixão proibida e reviravoltas de tirar o fôlego, já deixa o like e se inscreve no canal. Agora sim, vamos para a história. A chuva caía fina sobre os telhados de Palermo, tingindo as ruas de melancolia. Lara apertou o casaco contra o corpo ao descer do carro preto que a trouxera de volta à Sicília. Havia deixado aquele lugar aos 10 anos, levada às pressas por sua mãe para longe da violência, do sangue e dos acordos velados que governavam a máfia italiana. Mas agora, aos 19, voltava como parte de um pacto que não escolheu. Seria entregue ao herdeiro da família Moretti, em casamento arranjado. Ela era uma virgem, criada com rigidez, longe de paixões ou beijos, longe de qualquer calor que não fosse o do sol do Brasil, onde vivera por quase uma década. Tudo isso por exigência de Dom Máximo Moretti, o patriarca mafioso, que exigira uma esposa pura para seu filho mais temido, Alessandro Moretti, conhecido como Il Cuore di Pietra, o coração de pedra. Um homem com a alma enterrada sob os escombros de crimes, perdas e juras de vingança. Lara nunca o tinha visto, mas ouvira histórias. Que ele matara aos 15, que não sorria desde a morte do irmão, que era impiedoso com os inimigos e ainda mais cruel com os traidores. E agora seria seu marido. A mansão Moretti erguia-se diante dela como um castelo sombrio. Portões de ferro, câmeras por todos os lados e uma sensação sufocante de que estava sendo vigiada a cada passo. Ao entrar no salão principal, sentiu os olhos sobre si. Havia homens armados, criados, membros da família, mas só um deles fazia o tempo parar: Alessandro. Vestia um terno preto impecável, a barba cerrada, os olhos como carvão incandescente. Alto, imponente e tão bonito quanto perigoso. Ele não sorriu, não falou, apenas olhou. E naquele olhar, Lara entendeu. Ele não a queria ali. Ela era só mais uma peça no jogo. Lara Rossi, ele disse com voz grave. Você será minha esposa dentro de 7 dias. Até lá, fique fora do meu caminho. Ela não respondeu. Estava assustada, mas não submissa. No fundo, havia algo em Alessandro que a intrigava. Uma dor oculta, uma fúria reprimida. Não era apenas frieza, era um luto mal resolvido, uma alma quebrada. E por algum motivo que ela mesma não entendia, quis vê-lo inteiro. Naquela primeira semana, Lara conheceu o silêncio como nunca. Alessandro passava os dias fora, cuidando dos negócios sujos da família. À noite, voltava com sangue nos punhos e um cheiro de pólvora na pele. Eles mal trocavam palavras, mas ele a observava. Sempre a observava. Ela não era como as mulheres que ele conhecera. Não se enfeitava demais, não implorava atenção, não tremia quando ele se aproximava. Ela era calma, firme e virgem. Sabia que fora escolhida por isso, mas havia algo em Lara que desafiava sua lógica. Ela não era apenas um corpo imaculado, era a alma. Na véspera do casamento, ele apareceu em seu quarto sem bater. Se quiser fugir, ainda há tempo. E se eu não quiser fugir? Ele a fitou. Pela primeira vez, um traço de confusão cruzou seu rosto. Por quê? Porque quero entender quem é Alessandro Moretti de verdade. Não o mafioso, o homem. Ele se aproximou, devagar, como se ela fosse feita de cristal. Esse homem morreu há muito tempo. Talvez não. Talvez ele esteja só, escondido. Ela tocou seu rosto com a ponta dos dedos. Ele não recuou. Seus olhos arderam, como se ela tivesse tocado uma ferida antiga. Mas ele não disse nada. Apenas saiu, deixando para trás um perfume de dúvida. O casamento foi discreto, como tudo na máfia. Poucos convidados, votos curtos, alianças pesadas como grilhões. Lara usava branco, Alessandro preto, uma metáfora viva.
Na noite de núpcias, ele a levou ao quarto sem pressa. Havia ternura em seus gestos, como se temesse quebrá-la. Mas também havia contenção. Ele não queria tocá-la, não daquela forma. Não vou forçá-la a nada. E se eu quiser? Alessandro a olhou, surpreso. Lara se aproximou, os olhos fixos nos dele. Eu sou sua esposa agora. Mas mais do que isso, eu escolho você. E naquele instante, Alessandro Moretti, o homem de coração de pedra, sentiu algo que não sentia desde criança. Medo. Medo de sentir. Medo de perder. Medo de amar. Mas Lara não era apenas uma promessa. Era a cura silenciosa que ele não sabia que precisava. E quando a beijou pela primeira vez, foi como respirar após anos submerso. Os meses seguintes foram um jogo de luz e sombra. Alessandro continuava imerso no mundo do crime, mas agora voltava para casa, para ela. À noite, Lara lhe contava histórias, falava do Brasil, das flores, do mar. Ele ouvia em silêncio, com a cabeça em seu colo, como um lobo cansado encontrando abrigo. Mas a máfia não perdoa fragilidades, e Lara se tornara sua maior fraqueza. Dom Fabrício, um dos rivais, sequestrou Lara numa manhã cinzenta, deixando apenas uma rosa negra sobre a cama. Alessandro enlouqueceu. Roubou carros, queimou armazéns, ameaçou padres e matadores. No final, encontrou-a em um cativeiro sujo nos arredores de Nápoles. Ela estava machucada, mas viva. Ele a segurou nos braços como se o mundo estivesse desabando. Eu não vou deixar que toquem em você de novo, disse com os olhos em chamas. Então me leve com você para onde for. Eu sou sua, Alessandro. Naquela noite ele fez amor com ela como se fosse a primeira e a última vez. Sem pressa, sem medo. Ela era sua redenção. E ele, sua perdição mais doce. 2 anos depois, Lara caminhava pelos corredores da mansão com uma criança no colo. O herdeiro Moretti tinha olhos do pai e sorriso da mãe. Alessandro olhava para os dois com o mesmo espanto de quem nunca acreditou que pudesse ser feliz. Ele ainda era um mafioso, ainda mandava, ainda matava. Mas havia em seus olhos um brilho novo. O coração de pedra agora batia. E tudo começou com uma virgem que ousou amar o homem por trás do monstro. O som dos risos infantis ecoava pelos corredores da mansão Moretti. Lara caminhava pelo jardim florido, observando o pequeno Matel correr atrás de borboletas. O filho era a luz que agora iluminava os cantos mais escuros da vida de Alessandro. Mas na máfia, paz sempre é prenúncio de guerra. Lara sentia. Havia tensão no ar, nos passos silenciosos dos seguranças, nos olhares evasivos de Alessandro. Ele saía cada vez mais tarde e voltava com olhos ainda mais pesados. Um nome ressurgia entre as sombras. Lorenzo Mancini, um antigo aliado da família, agora inimigo jurado. Está me escondendo alguma coisa, disse Lara certa noite quando ele voltou com a camisa manchada de sangue seco. Alessandro desviou o olhar, cansado. Isso não é problema seu. Eu sou sua esposa e sou mãe do seu filho. Qualquer coisa que ameace você, ameaça a mim também. Ele a fitou por um instante. Queria poupá-la daquele mundo, mas era tarde demais. Lara já pertencia a ele. Corpo, alma e destino. Mancini quer tomar tudo, confessou. Está reunindo famílias rebeldes. Me quer morto. E se conseguir, vai vir atrás de vocês. Ela respirou fundo. Então lute, mas lute certo. Pare de resolver tudo com pólvora e comece a usar o cérebro. Alessandro sorriu pela primeira vez em dias. Casar com você foi a única coisa inteligente que já fiz. A guerra estourou 3 semanas depois. Homens encapuzados invadiram um dos galpões da família Moretti, matando 6 capangas e deixando uma mensagem clara. Mancini estava disposto a tudo. Alessandro reuniu os aliados, reinou como um imperador antigo, implacável, estratégico, frio. Mas em casa era outro. Beijava Lara com a urgência de quem podia morrer no dia seguinte. Contava histórias ao filho com a voz embargada. E à noite acordava com pesadelos, com medo de perdê-los.
Foi Lara quem sugeriu a jogada mais ousada: trazer Francesca Mancini, filha renegada de Lorenzo, para dentro da mansão. Ela era rebelde, ressentida com o pai, e Lara a conhecia desde a infância, quando ainda vivia na Sicília. Se Francesca estiver do nosso lado, Mancini perde o único elo emocional que ainda tem, disse Lara. Alessandro hesitou. Confiar em uma Mancini era loucura, mas confiar em Lara era sua única certeza. Francesca chegou dias depois, sob proteção armada. Tinha olhos de guerra e uma postura de rainha caída. Aos poucos, entre conversas e olhares cúmplices, ela revelou tudo: rotas, esconderijos, planos. Graças a ela, Alessandro armou a emboscada que virou a maré. Na noite do confronto final, Lara implorou para ir com ele. Se for para morrer, que seja ao seu lado. Ele segurou seu rosto com ambas as mãos. Você me fez querer viver, e eu vou voltar, por você. O tiroteio durou mais de 2 horas. Fogo, gritos, fumaça. Quando Alessandro voltou, ferido, mas vivo, Lara correu para seus braços. Ele a apertou com a força de 1000 promessas não ditas. Acabou, sussurrou. Não, ela respondeu, os olhos marejados. Está só começando. Nos meses seguintes, Alessandro se retirou do comando. Nomeou um primo de confiança para cuidar dos negócios, sob seu olhar vigilante. Ele queria algo diferente para Matteo, e com Lara ao seu lado, acreditava que isso era possível. Compraram uma casa no campo, onde a brisa era limpa e as noites silenciosas. Matteo crescia longe das armas. Francesca tornou-se parte da família. E Lara era sua paz. Certa tarde, enquanto ele colhia flores com Matteo, Lara apareceu com um sorriso indecifrável. Temos que abrir espaço. Vai nascer outro Moretti. Alessandro caiu de joelhos, segurando a barriga dela com mãos trêmulas. Riu, chorou e entendeu, enfim, que o homem de coração de pedra tinha morrido. Em seu lugar, vivia agora um pai, um marido, um homem inteiro, graças à virgem que ousou amar o mafioso. O tempo passou. Alessandro Moretti não era mais apenas o mafioso temido. Era o homem que desafiou seu destino por amor. Ao lado de Lara, ele aprendeu a sentir, a perdoar, a viver, e mesmo com cicatrizes profundas na alma, construiu um império de paz para sua família. Matteo cresceu sem carregar o peso da violência. E Lara nunca deixou de ser o coração que salvou o homem de pedra. Eles venceram o mundo juntos, porque às vezes o amor que mais assusta é o único capaz de salvar. Curtiu essa história? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos enredos intensos como esse. Isso aqui foi só o começo. Vem muito mais por aí.